Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como é que a gente faz um semáforo inteligente, como esse que está sendo exibido aí no vídeo. O semáforo ele vai percorrer os 3 estados, mas se tiver algum veículo prioritário como ambulância ou veículos do Corpo de Bombeiros, ele vai priorizar no tráfego esses veículos, certo? Então se o semáforo estiver em qualquer dos 3 estados, ele vai para o verde. No caso ele está no vermelho, foi diretamente para o verde. E se ele estiver no amarelo também, ele vai diretamente para o verde. Logicamente, se ele estiver no verde, ele permanece. Ok? Quando o veículo se afasta, ele permanece no seu funcionamento normal. Quer aprender como é que a gente faz isso? Cola aí no vídeo que a gente vai demonstrar agora essa utilização do LoRa. Bom pessoal, essa é a nossa última aula, certo? Esse projeto é um pouquinho mais complexo do que o último que a gente apresentou, porque tem alguns conceitos básicos adicionais, mas a gente vai utilizar muitas funções que a gente utilizou na aula passada, beleza? Novamente o código está lá no nosso GitHub, então se você quer ter acesso, acesse o nosso GitHub, que está tudo detalhado lá. Vamos para o código. Bom, o código mais simples é o do emissor. A gente vai ter as definições das variáveis e dos pinos que são utilizados pelo rádio LoRa, as definições dos pinos do display, a gente vai ter a identificação do veículo que vai ficar sendo passada para o nosso receptor, e é isso, certo? A declaração do nosso display, as nossas funções que nós vamos detalhar agora, que basicamente são as mesmas que nós detalhamos na aula passada. Se você quer ver maiores detalhes dessas funções, acesse o vídeo da aula passada que a gente detalhou todas elas. Essa daqui ela inicializa o nosso display, certo? E essa daqui inicializa a comunicação do rádio LoRa, beleza? Novamente está tudo detalhado lá na aula passada. Na nossa função setup, nós inicializamos o nosso display e o nosso serial e exibimos as informações do veículo prioritário no display. Ok? Após o sucesso da comunicação entre os dois rádios, nós vamos para a função loop, onde nós definimos novamente a identificação do veículo e enviamos essa informação via LoRa de meio em meio segundo para o nosso receptor. Beleza? Bem simples, esse aqui não tem mistério. Vamos lá para o receptor, que é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que controlar o nosso semáforo. Novamente as definições do rádio LoRa e do display, beleza? Temos aqui a definição dos LEDs, dos pinos dos LEDs que nós vamos utilizar, o pino do buzzer e o nosso RSSI limite. Esse RSSI, pessoal, vai ser fundamental para a gente medir a distância entre o veículo e o semáforo. Na verdade, a gente vai estar medindo aqui a força do sinal enviado do nosso emissor para o nosso receptor. E baseado nisso, a gente vai controlar a lógica do semáforo. Beleza? Novamente, a declaração do nosso display, agora do receptor. E as nossas variáveis que nós vamos utilizar para controlar o tempo do semáforo, o tempo e o estado do semáforo, beleza? Novamente as funções de inicialização do display e da comunicação LoRa. Como eu disse, na aula 3 está tudo detalhado, certo? A gente foi lá, função por função, bem detalhado, vocês podem assistir a aula 3. E aqui as funções específicas de controle do nosso semáforo. A gente tem o acionamento do LED vermelho, acionamento do LED amarelo e o do verde. E também o acionamento do buzzer, certo? Como a gente está no ESP32, a gente não tem aquela função tone, então a gente utilizou aqui basicamente o digital write no pino do buzzer, beleza? E aqui é a nossa função que controla o semáforo. A gente está utilizando aqui a função millis, certo? Para medir o tempo entre mudança de estados, né? Do verde para amarelo, do amarelo para o vermelho. Então, se o estado do semáforo for vermelho, a gente vai acionar o LED vermelho, certo? E aqui a gente tem o controle para saber se o veículo está próximo ou não. Esse LoRa RSSI
a gente vai ter a força do sinal, certo? No recebimento de um pacote de informações. Então, como a gente estabeleceu lá em cima o nosso RSSI limite, né? Se a força do sinal no recebimento do pacote for menor do que esse limite e o tempo for suficiente para a mudança do estado, a gente muda o semáforo para o estado 2, certo? Então aqui ele vai do vermelho, que é o estado 0, para o estado 2, que é o verde, beleza? Depois de 5 segundos. Caso a força desse sinal seja maior do que o RSSI limite, a gente vai para o estado 2 também. Eu fiz questão de deixar aqui explícito para vocês entenderem melhor que do vermelho a gente sempre vai para o estado verde, mas a gente espera um tempo maior se o veículo não estiver próximo, e se ele estiver próximo a gente vai de imediato, certo? A gente não tem essa cláusula aqui quando o veículo está próximo. Essa proximidade do veículo, para vocês entenderem melhor, é medida baseado na força do sinal. Quanto mais próximo os dois rádios, né, quanto mais próximo o veículo se aproxima, quanto mais próximo o veículo está do semáforo, mais forte é esse sinal entre os rádios LoRa, beleza? Quando nós estamos no estado 1, que é o estado amarelo, certo? Nós acionamos o LED amarelo e fazemos a mesma verificação. Se o veículo não está próximo e o tempo for suficiente para mudarmos de estado, aqui a gente está utilizando 2 segundos, certo? A gente vai para o estado 0, que no caso é o estado vermelho. Então a gente está passando aqui do amarelo para o vermelho. Se o veículo estiver próximo, ele não vai mais para o vermelho, né? Como o veículo está próximo, ele precisa de prioridade, então ele vai diretamente para o verde. Ele pula o vermelho e vai diretamente para o verde, ok? E aí aqui finalmente a gente tem o estado verde. Nós temos também as duas situações. Quando o veículo não está próximo do nosso semáforo, a gente espera os 5 segundos normalmente e muda o estado para o amarelo. Então ele vai sair do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho na situação normal, ok? Caso o veículo esteja próximo, né, o meu sinal está mais forte, então eu vou acionar o buzzer para ele alertar os motoristas e permanecemos no estado 2, que é o estado verde, beleza? Esse digital right aqui a gente está parando o buzzer, porque se ele está saindo do estado verde, do verde para o amarelo, né? Se ele entrou nessa condição aqui, é porque o veículo não está mais próximo, então a gente pode parar o buzzer. Então ele vai sair do verde para o amarelo, o veículo não está mais próximo, então a gente para o buzzer, beleza? Então a nossa função setup aqui é basicamente inicializando todas as nossas variáveis, certo? E definindo os pinos. E no nosso loop a gente vai receber as informações que estão sendo transmitidas pelo nosso emissor, que basicamente é a identificação do veículo, certo? Então essa informação está sendo recebida aqui, ela é a identificação do veículo. E aqui a gente tem a função que eu considero a principal desses dois códigos, que é a medição da força do sinal, que é o que vai determinar se o nosso veículo está próximo ou não. A gente poderia fazer a conversão aqui dessa força de sinal para uma distância em metros, certo? Só que isso não é tão preciso, a gente precisaria fazer uma calibragem muito maior se a gente fosse utilizar uma função, certo? Uma função para converter esse RSSI para uma distância em metros, por exemplo, ok? E aqui a gente chama a nossa função para controlar o nosso semáforo e exibimos as informações no display do receptor. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Essa, como eu comentei, é a nossa última aula, certo? Nesse mini curso que a gente teve do ESP32 Wi-Fi LoRa, a gente passou alguns conceitos básicos para vocês de IoT e do próprio ESP32 Wi-Fi LoRa. Nós demonstramos a utilização da IDE do Arduino para programar essa placa. Demonstramos em 2 programas, né, nas 2 últimas aulas, a utilização do display e a comunicação entre dois dispositivos via LoRa, certo?
Esse é um curso introdutório, então se vocês querem um curso um pouco mais avançado, algum projeto um pouco mais avançado que utilize outras funções dessa plaquinha, deixem aí nos comentários ou acessem as nossas redes sociais para deixar claro o que é que vocês querem. Deixem sugestões, dúvidas, que com certeza a gente vai responder. Beleza? Agradeço aí a participação de todos e um abraço. Até a próxima.